Vou fazer uma leitura que no livro de 1 João, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que foi gerado por ele. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seu mandamento. Pois este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E seus mandamentos não são gravosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, nossa fé. Quem é o que venceu o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é Jesus Cristo, que veio mediante água e sangue. Não somente mediante água, mas mediante água e sangue. E o Espírito é aquele que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, maior é o testemunho de Deus, porque esse é o testemunho de Deus, que testifica acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem um testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nesse contexto do amor, a gente vê a respeito do sangue. Porque a guerra não é contra o sangue. A guerra não é contra Jesus. A guerra não é contra os filhos de Deus. Nunca pode. Não pode haver acepção de pessoas. Nós todos estamos num só corpo. Um só corpo. Uma só cabeça. Deus ama a todos. E não tem como você fazer nada por Deus, porque antes que fosse feito o universo, qualquer coisa que tenha na matéria, antes da luz, havia já Deus. E não tem nada com que nós possamos fazer para Ele. Por Deus, nada. Não tem como você fazer nada. Não vai adiantar você querer agradar a Deus. No final você vai estar lá, ainda tentando, naquele dia. Mas vai ser tarde. Senhor, Senhor, em seu nome curamos enfermos. Senhor, 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 querendo abajular, não vai ter mais jeito. Naquele dia não vai ter mais jeito. O maior de todos é o amor ao próximo. Não há outro mandamento, não há nada que você possa fazer. Senhor, eu dei o dízimo. Olha lá, Mateus 14, muito claro. O que adianta você vai fazer conta de dízimo, de oferta, de dança, de orações, revelar um monte de... Não adianta. Sem o amor ao próximo, nada, tá tudo cancelado para você. Não que você expulse um demônio que as pessoas não vão ser libertas. Lógico que vai, ninguém está falando a respeito disso, está falando a respeito da sua salvação. E que adianta você ganhar o mundo inteiro, você ser famoso, você ter tudo e perder sua salvação, que é o principal a qual Deus quer com você. É que você se salve. Após você se salvar, sair desse buraco, você estica a mão e dá a mão para o próximo, para que ele saia também. Com o seu testemunho, com o seu respeito, com a sua educação. Esse é o amor ao próximo, a qual tanto Jesus falou, a qual tanto foi pregado, a qual o motivo que Jesus se crucificou, que foi crucificado, é lógico. Por isso que ele morreu na cruz. É por você. Não é pela multidão que te segue. Não é pela multidão que sabe, que te acompanha, que, sabe,
Eles podem ir, você pode ficar. A questão de uma liderança é primeiro que a pessoa aceite a salvação e recuse qualquer mal dessa terra. Vou contar uma passagem para vocês. É uma historinha, mas pode refletir em algo de conhecimento para nós todos. Havia um sábio, num local muito longínquo, e um jovem ficou sabendo a respeito desse sábio, que ele tinha uma grande sabedoria. Então esse jovem rico, ele foi atrás desse mestre, dessa pessoa que tinha essa grande sabedoria. Aí chegando nesse local, perguntou a respeito desse sábio, foi logo informado que ele era muito conhecido. E ele, com aquele endereço, rua, número, ele achou uma casinha muito simples, um ranchinho, um casebrinho, algo muito simples. E ele ali bateu palmo, saiu um senhor. Foi perguntado, ele respondeu: sim, sou eu mesmo. Então foi convidado a entrar, ele entrou nessa casinha. Chegando nessa casinha, a casinha é muito simples, só tinha uma pecinha. Era quarto, sala, tudo junto, um fogãozinho muito simples, tudo muito rudimentar, uma panelinha muito velha, amassadinha, um banquinho de madeira e uma caminha dura, aquela caminha um colchãozinho muito fininho. Uma cama muito rudimentar, escorada, com tijolo. Algo muito pobre, muito simples. E uma pilha de livro do lado. E o rapaz admirado, e falou: o senhor não é um sábio? Aí ele falou assim: olha, eles dizem, né? Mas se você é tão sábio, cadê seus móveis? Aí o sábio falou para ele: cadê os seus? Aí ele falou: o meu está em casa, eu estou aqui só de passagem, eu só vim aqui te visitar. E o sábio também falou: o meu também está em casa. Eu também estou aqui só de passagem. Eu não tenho um local para me escorar a minha cabeça. Eu não tenho nada. Eu estou aqui só de passagem. Então essa é a diferença do espiritual, do homem espiritual e do homem carnal. E ele perguntou para o sábio: mas que adianta tanta sabedoria? Ele respondeu para o jovem: para que tanta riqueza? Que adianta? Única coisa, o sábio respondeu para ele: o que você pode levar consigo é o que você está agora. O que você trouxe com você? Ele falou: nada, eu estou de passagem. Ele falou: então, eu também não estou trazendo nada. Eu também só estou de passagem. E ele disse: a única coisa que eu vou levar daqui, quando eu voltar para o meu lar, para o meu repouso, com o meu Deus celestial, vai ser as minhas amizades, vai ser a minha família, a recordação. Apenas isso. Então isso é uma significância para nós hoje. Porque esse é o contexto do homem espiritual para o homem material. O homem espiritual, ele está aqui só de passagem. A matéria para ele é uma significância. O homem material, de uma maneira ou de outra, dá uma impressão que ele veio para ficar. Ele prepara grandes monumentos, grandes coisas, grandes fortunas, grandes... Ele vai juntando como se aquilo fosse ficar. A vida não é uma passagem, não é a passagem para ele. A vida aqui para ele é eterna. O homem espiritual, ele tem uma bagagem muito leve. Não é uma reflexão a respeito de ser com riquezas ou não ser. Porque a gente analisando a respeito de Abraão,
com todos os seus patrimônios, com todas as suas coisas, no final da vida. Ele ali triste, cabisbaixo. Chega um anjo para lhe confortar e pergunta para ele: por que, Abraão, você está tão triste? Senhor, do que me adianta tudo isso que eu tenho? Tudo isso que Deus me deu? O que adianta? Se tudo vai ficar por um escravo. Quando a gente vê Salomão, um homem de grandes riquezas proporcionais, ele olha para trás e vê grandes palácios, grandes estruturas por ele criado, até mesmo o templo. E ele olha e fala: tudo que eu fiz foi anátema. Tudo isso é o vento. Tudo isso é vaidade. Uma recusa, uma inércia a todo o material constituído. Então o que traz para nós? Dá para nós a sabedoria, para que nós entramos na porta da sabedoria, na porta do conhecimento, do entendimento. Porque nada vamos levar daqui. Nada que tem aqui é só para usufruir. Então vamos usufruir ao máximo que a gente puder. Vamos comer, vamos viajar, vamos passear, vamos ter boas amizades. Vamos contemplar o amor de Deus perante os irmãos. E essa é a vontade de Deus, que vivamos. Deus, quando constituiu Adão, não falou: Adão, você está pronto, Adão, vai trabalhar. Não, Deus foi lá, plantou um jardim e colocou ele na maravilha. A partir do momento que vem o pecado, vem o trabalho, vem o sacrifício, vem todas as coisas. Mas toda vez que Deus chama o homem para ele ter uma bonança nessa terra, para ele ter uma paz, para ele ter bastante tranquilidade, bastante amor, bastante comunhão. E a riqueza pode proporcionar isso para um ser humano, mas desde que ele entenda que isso é simplesmente um uso, você só vai usar. Você entenda que o material é a panela, o alimento é o que vai dentro da panela. Nós vamos comer o alimento, não vamos comer a panela. Então todo instrumento material que Deus coloca na nossa mão é para que nós usamos, para nosso alimento. Não que a gente faça um jus àquilo como se fosse algo que nós necessitarmos. Então nós temos que ter essa consciência de Jesus, quando ele pede para olhar os pássaros. Então buscamos primeiro o reino de Deus. Vamos buscar primeiro a justiça. Porque essas outras coisas, tudo vai ser acrescentado na nossa vida. Nada vai faltar. Davi, ele disse: eu já fui moço, eu já fui uma criança, já fui um menino, já fui novinho. Hoje sou um velho. Eu nunca vi uma descendência. E muito menos um justo mendigando o pão. Saibamos que Deus, assim como alimenta os pássaros, Ele alimenta também nós. E a bondade dele é tamanha. Dá uma olhada na tamanha, da imensidão da bondade de Deus. Assim como Satanás, o diabo, ofereceu uma pedra lá para Deus, para Jesus, para que fosse transformado em pão, Jesus também diz: se você realmente é um pai, você tem coragem de oferecer uma pedra? Se você é um pai, você tem coragem de apresentar uma cobra, um áspide, para um filho seu? Se acaso ele estiver pedindo um peixe ou um pão? Então imagina a Deus, se também não vai fazer algo dessa magnitude para você. Se Deus alimenta os pássaros, alimenta os peixes, se Ele sabe de todas as coisas, o que nós devemos fazer? Buscar primeiro o reino de Deus. E onde que está o segredo do reino de Deus? Aonde que é o segredo? Qual é o propósito de Deus? Como nós conseguimos atingir o reino de Deus? Com a sua justiça, que é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o sangue. Onde tiver o sangue tem Jesus. E como nós podemos adquirir essa permissão? Como podemos entrar nesse reino? Para depois as coisas para que depois as coisas se acrescentem na nossa vida. No amor ao próximo.
Quem amou, conheceu a Deus. Paz e graça.